O trânsito para, a tarifa sobe, o ônibus atrasa, de novo. Em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, essa cena virou rotina, todo dia, sem exceção. Mas enquanto milhões se conformam com esse colapso, um Estado brasileiro está há 6 anos sem aumentar a passagem, colocando ônibus elétricos nas ruas, ampliando o bilhete único e modernizando pontos de parada como nunca antes. Não é promessa, é execução. E está acontecendo agora. O nome desse estado é Goiás, e o que ele está fazendo quebra a lógica que o Brasil inteiro aceitou como inevitável. A pergunta é simples, mas incômoda. Se Goiás conseguiu, por que o resto do país continua travado? Por que as maiores cidades do Brasil parecem presas num looping infinito quando o assunto é transporte público? Greves anunciadas de última hora, tarifas que sobem acima da inflação, ônibus lotados e um discurso que se repete há décadas. Não tem dinheiro, o sistema é complexo, não dá para fazer diferente. Enquanto isso, Goiás escolheu um caminho oposto. Sem discursos grandiosos, sem anúncios espetaculosos, o Estado começou a agir longe dos holofotes, em silêncio. E isso muda tudo. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Foi assim que um investimento superior a 1,7 bilhão começou a ser executado na região metropolitana de Goiânia. Não como promessa eleitoral, mas como plano de longo prazo. O objetivo nunca foi apenas trocar ônibus velhos por novos. A meta era maior. Provar que transporte público pode funcionar no Brasil quando existe decisão política e gestão técnica. Enquanto em outras capitais a pauta era como remendar o problema, Goiás trabalhava para reestruturar o sistema desde a base. Nesse mesmo período, enquanto jornais exibiam imagens de reajustes em São Paulo, protestos em Belo Horizonte e crises recorrentes no Rio de Janeiro, Goiás avançava na construção de cerca de 7.000 novos pontos de ônibus, reorganizava terminais, redesenhava linhas e planejava a integração tarifária. Tudo acontecendo quase fora do radar nacional, sem manchetes diárias. Sem polêmica constante, apenas execução. E talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção. Ninguém falava sobre Goiás porque não havia crise para explorar. Não havia caos rendendo audiência. Havia obra, planejamento e entrega, coisas que raramente viram notícia. A pergunta que começa a incomodar é inevitável. Se outras capitais vivem em estado permanente de emergência, por que Goiás conseguiu avançar justamente quando ninguém estava olhando? Foi apenas competência ou uma escolha estratégica de fazer diferente? Tem coisa que quando você ouve parece exagero, mas aí você confere os números e se pergunta, por que ninguém está falando disso? Goiás instalou mais de 6.000 câmeras de segurança nos ônibus e nos terminais. Isso mesmo, 6.000. Um escudo tecnológico que não se vê nem em muitas capitais que vivem dizendo que são referência. E tem mais, bilhete único em funcionamento, meia tarifa social e, prepare-se, 6 anos inteiros sem reajuste no valor da passagem. Enquanto o brasileiro de outras regiões sofre a cada virada de ano com anúncio de aumento, Goiás mantém a tarifa congelada desde 2019. Isso sem quebrar o sistema, sem cortar serviço e sem depender de intervenção federal. E sabe o que é mais surpreendente? O sistema não está parado no tempo, está em expansão. O nome por trás dessa revolução silenciosa é Nova RMTC.
Rede Metropolitana de Transporte Coletivo. Mas aqui vai o ponto. Não é só um nome bonito para parecer moderno. Estamos falando de ônibus elétricos biarticulados em operação. Eletropostos com capacidade de recarga simultânea para dezenas de veículos, integração com aplicativo, roteirização inteligente e terminais em processo de modernização. E o que talvez torne tudo ainda mais inacreditável, isso tudo já está acontecendo. Não é plano para 2028, nem meta de campanha, já está rodando. Em fevereiro de 2026, esses ônibus já circulam, já transportam, já funcionam. A comparação se torna inevitável e incômoda. Como tantas outras capitais, com muito mais arrecadação, não conseguem fazer nem metade disso. A resposta talvez não esteja só no orçamento, talvez esteja na prioridade. E você acha mesmo que isso não foi mostrado em rede nacional por acaso? O que mais ainda estão escondendo da gente? Enquanto a maioria dos estados ainda engatinha em soluções básicas para o transporte público, um conflito silencioso começou a se formar. E talvez você nem tenha percebido. No entorno do Distrito Federal, as conversas sobre aumento de tarifa estão pegando fogo. E sabe quem sofre diretamente com isso? Os milhares de trabalhadores que todos os dias saem de cidades goianas e cruzam a fronteira rumo a Brasília. Eles trabalham na capital do país, mas pagam a conta de um sistema que parece ter duas realidades completamente diferentes. De um lado, ônibus antigos, superlotados, atrasos crônicos e tarifas subindo. Do outro, em Goiás, veículos novos, ar-condicionado, pontos modernos, segurança digital e tarifa congelada desde 2019. É como assistir dois países convivendo no mesmo mapa. Um que segue a cartilha de sempre e outro que decidiu rasgá-la. E não estamos falando de ficção. Isso está acontecendo agora, a poucos quilômetros de distância. A pergunta que começa a ecoar nos bastidores políticos é: isso ainda é só política de transporte? Ou virou demonstração de força? Porque a sensação é essa. Goiás não está só inovando, está desafiando, está expondo. Está provocando um incômodo profundo em quem há anos monopoliza os holofotes e os recursos, mas não entrega. E quando a entrega vira estratégia, o silêncio das outras capitais começa a fazer barulho. O transporte público virou trincheira. E Goiás, ao que tudo indica, não quer mais pedir permissão para mostrar que dá certo. Será que essa ruptura pode redesenhar o mapa de poder regional no Brasil? E mais, o que aconteceria se outros estados resolvessem seguir esse mesmo caminho? Ou se o resto do país finalmente abrisse os olhos? E aqui está o ponto que muda tudo. Goiás não esperou a União, não apelou para Brasília, não pediu manchete em rede nacional. Fez o que ninguém esperava, agiu silenciosamente e entregou. Enquanto prefeitos e governadores das grandes capitais brigam por verba, culpam gestões passadas ou fazem promessas para 2030, Goiás criou um modelo, com recursos próprios, planejamento cirúrgico e metas cumpridas no tempo real da vida do cidadão. Nada de PowerPoint em auditório. Foram obras, ônibus, tecnologia e tarifa justa. E sabe qual é o verdadeiro terremoto por trás disso tudo? Esse modelo agora expõe, sem uma palavra, a fragilidade dos discursos das metrópoles. Porque quando um estado do centro-oeste mostra que dá para manter o preço da passagem por 6 anos, instalar 6.000 câmeras, renovar frota com ônibus elétrico e ampliar linhas mesmo em época de crise, ele rasga o véu da desculpa. E no fundo, talvez essa seja a razão de tanto silêncio. Não é que não se possa replicar o que Goiás fez. É que isso obrigaria outros governantes a admitir que poderiam ter feito também. Mas não fizeram. Esse é o tipo de revolução que não grita, mas que incomoda. Não é barulhenta.
mas é implacável. E sabe o mais curioso? Esse projeto não tem celebridade, não tem slogan, não tem marketing em rede nacional. Tem entrega, tem resultado. Goiás virou o espelho mais incômodo do Brasil. Porque quando um estado considerado periférico quebra a lógica nacional com um projeto real, testado e em funcionamento, ele não apenas muda a própria história, ele muda a régua com que todas as outras serão medidas. A pergunta que fica é, se Goiás fez, mesmo com menos dinheiro, menos atenção e menos manchete, o que exatamente impediu os outros de fazerem igual? Ou melhor, agora é com você. Goiás mostrou que existe um caminho possível. Menos discurso, mais entrega. Menos caos, mais sistema. Mas será que isso é o início de uma virada no Brasil? Ou uma exceção solitária que vai ser esquecida pelos holofotes? Você acredita que esse modelo pode inspirar outras regiões? Ou está diante de algo que vai ser sabotado por quem lucra com o colapso? E mais importante, qual é a realidade onde você mora? Tarifa congelada, ônibus limpos, segurança no trajeto ou só promessas furadas ano após ano? Comenta aqui embaixo. Agora, conta pra gente o que você vê todos os dias no seu transporte. Porque quando a gente compartilha a verdade local, a história nacional começa a mudar. Antes de encerrar, eu não poderia deixar de agradecer quem constrói esse canal comigo, vídeo após vídeo. O Zimael Ferreira Bernardes, obrigado pela força. Esse trabalho é de guerreiro mesmo. E seguimos juntos. Luiz Janiques, valeu demais pelo incentivo. É isso que nos move. E Décio Alves, sua reflexão é daquelas que fazem pensar. Será que com menos interferência o Brasil deslancha de vez? E claro, minha gratidão a todos os outros que comentaram, apoiaram e compartilharam. Mesmo que seus nomes não estejam aqui, saibam que cada comentário conta, cada curtida importa e cada voz é bem-vinda nesse espaço. Esse canal é de quem questiona, de quem enxerga além da manchete. E você faz parte disso. Se esse vídeo te fez olhar com outros olhos para o Brasil real, deixa o like, compartilha com quem vive o sufoco nas grandes cidades e, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não lê teleprompter, a gente investiga, analisa e revela o que os outros preferem esconder.